Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Tudo bom, Caio. Como que tá o clima aqui em Porto Coquitlam? É nublado 10 graus. Oh, rápido assim? Tá vendo? Nublado 10 É, graus. E qual que é a previsão para o final de semana? sol. Sol? Sol. A gente está em outubro, indo para novembro, meados do outono. Só para Sol. as pessoas terem uma ideia que aqui a gente está nas melhores regiões de clima do Canadá, né? E, inclusive, esse final de semana, como vai estar sol, a gente precisa colocar a decoração de Halloween. Ah, é? Você participa do Halloween, Caio? Participa. Legal. É. Não, tá bom. Só queria saber. Eu já né? te convidei, só que o Guilherme ele não quer vir aqui à noite, né? Sabe que fantasia que você podia colocar, Caio? Consultor de imigração. O que você acha? É, pode ser. Você dá susto nas pessoas. assim. Dá susto. Então um abraço pro nosso amigo Flávio, que sempre nos acompanha. Não sei por que ele acompanha, ele não quer vir pro Canadá, mas ele continua seguindo a gente, não né? sei por quê. E hoje a gente vai falar sobre as 10 coisas que podem dar errado no Plano Canadá. Porque às vezes eu falo assim, os irmãos Preza só falam do que pode dar certo, né? Então esse podcast vai ser assim, o que pode dar errado, e a gente vai passar tudo que... sabe o que é curioso? A gente vai se basear num post super popular da área VIP que as pessoas estavam debatendo. Eu quero saber tudo que pode dar errado. E teve uma pessoa que chegou lá e fez uma lista, ó, pode dar errado isso. Então a gente vai ler a lista e vai comentar em cima como que você, né, pode superar esses desafios. Cara, vamos direto pro podcast. Vamos direto. Vamos direto. Então a gente gostaria de agradecer ao Gi, eu não vou falar o sobrenome dele, faz parte da área VIP. Ele contribuiu com umas dicas muito boas a respeito do que pode dar errado. Então vamos lá? Vamos falar primeiro de dinheiro? Porque as pessoas que estão assistindo, eu quero ir pro Canadá, mas o meu problema é dinheiro. O real tá cada vez mais valendo menos, tá cada vez mais difícil eu economizar dinheiro no meu mês, e eu quero que o meu dinheiro valorize para poder ir pro Canadá, que eu quero fazer faculdade, por exemplo, no Canadá. Sim. Então vamos falar sobre dinheiro. Vamos. Primeira coisa que pode dar errado é você estimar as suas despesas no Canadá de forma errada. Então, inicialmente, isso aconteceu comigo. Inicialmente eu imaginava que eu ia conseguir gastar só X por mês no Canadá. Eu cheguei aqui e eu vi que não era bem assim, que eu estava gastando mais, porque sempre tem um outro gasto que você não imagina. Que você não imagina. Por falta de planejamento. Por falta de... Mas mesmo assim, às vezes, mesmo que a pessoa tenha um planejamento, é normal às vezes você ter gasto extra quando você vem pra cá. Entendeu? Porque não, sabe qual? Não tem como você planejar todas as situações que podem acontecer. Entendeu? Não tem, é muito difícil. Então, vamos supor, você tá se planejando, tá, quando eu chegar no Canadá eu vou alugar um apartamento, eu vou precisar comprar, vamos supor, um colchão, vou precisar comprar isso, vou precisar comprar aquilo. E se por algum motivo, no mês que vem, você precisa mudar? Sabe? Por algum motivo. Aí você vai ter, você computou que você vai ter uma mudança a mais? Não, entendeu? Então, assim, essa questão do planejamento financeiro vai ter uma margem. Você tem que ter uma margem maior de erro, porque pode ter imprevisto, entendeu? E como é imprevisto, você não sabe quanto que vai custar esse imprevisto. Sim, sim. Então é por isso que às vezes é normal você ver, nossa, eu gastei, eu não tava contando com isso. Às vezes a pessoa ela fez um planejamento bom, ela adicionou um dinheiro de imprevisto, um dinheiro de emergência, mas mesmo assim, às vezes, né? Teve 2 imprevistos. Né? Tem isso também. É sobre isso, você falou uma coisa importante, cara. Você falou assim, a pessoa chega aqui e acaba tendo que mudar por alguma razão. E aí o que acontece? O próximo lugar que eu vou morar aqui no Canadá custa $500 a mais por mês. Vamos supor. Isso é comum de acontecer. A gente está falando isso porque a gente vê isso acontecer com frequência. Eu estou pagando $500 a mais. Isso no ano dá $6.000 a mais. Ou seja, R$20 mil. Estou arredondando. R$20 mil por mês. Isso daí eu diria que é um erro. A gente está falando, né, do que pode dar errado. Isso é algo que pode dar errado no Plano Canadá. E eu acho que uma das nossas principais preocupações quando você criou o app, foi colocar no app uma ferramenta para a pessoa ver o quanto cada pessoa está gastando, em média, por exemplo, com aluguel nas mais variadas cidades do Canadá. Porque eu acho que essa informação, uma coisa é você pesquisar online, outra coisa é você saber o quanto os brasileiros, de fato, atualmente, estão gastando com moradia. Porque um planejamento errado pode dar um desvio daqui da curva do orçamento de R$20 mil. Facilmente. Sim. É por isso que assim, então qual que é a melhor solução, então, para esse caso? Assim, a forma que eu vejo isso é a forma que eu fiz, a forma que você fez e que a gente vê, né, algumas pessoas fazendo também. E você vê algumas pessoas fazendo o oposto, que é você manter o início
o mais light possível, entendeu? Quando você chegar no Canadá, não faça nada muito que possa te custar, entendeu? Como, por exemplo? Você Uma viagem. Vamos supor, não, por exemplo, você alugou um apartamento, a gente tem que comprar todas as mobílias do apartamento. A gente tem que comprar a cama, a gente tem que comprar o... Mas a pessoa tem que dormir na cama, Não, cara. não, mas eu tô falando assim, a cama, a mobília, tem que ter uma estante lá, tem que ter uma mesa aqui desse jeito, vai ter que ter 4 cadeiras, vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. 2 carros. Às vezes 2 carros ou um Eu carro, já vi esses sabe? absurdos. A pessoa chega aqui, é estudante, tá com 2 carros. Então, assim, mantém o mais light possível no início. Vê realmente o que você precisa. A cama precisa? Precisa. Entendeu? Agora, precisa ter o frame da cama ou pode ser o colchão e o box da cama? Entendeu? Então, é aquele negócio. Mantenha de uma forma light no início. Pra você, aos poucos, você tendo mais controle. E tem uma outra coisa. Se eu tô percebendo, por exemplo, eu tenho acesso ao app da área VIP, eu tô percebendo que o meu orçamento, o dinheiro que eu economizei no Brasil, não é suficiente para eu bancar, por exemplo, morar numa parte central, morar em Vancouver, por exemplo, morar na parte central de Toronto. Eu acho que orçamento muito justo nunca dá certo. Eu acho que você tem que ter uma... Você está falando de margem. Se eu tô vendo que o meu dinheiro tá muito justo, eu acho que dá. Eu acho que dá para pagar o aluguel médio que eu tô vendo aqui no app, não, eu tô pesquisando na internet. Eu acho que dá. Eu acho que isso daí é meio perigoso. É sempre bom ter uma boa margem. É bom ter uma margem. Então, se tá muito justo para eu morar no centro de Vancouver, então eu vou considerar talvez ir para Alberta, por exemplo, né? Uma outra província, o que a gente sempre comenta aqui. Porque, vamos supor que você chega aqui, ao invés de comprar tudo início ou fazer viagens, faz assim, por que você não espera conseguir seu primeiro emprego? Você vai estar indo na faculdade, você vai ter um primeiro emprego, as coisas elas vão se ajustando. Porque tem aquele sentimento de quando você chega no Canadá, você fala assim, eu quero fazer minha casa aqui no Canadá, né? Eu quero, né? Fazer o meu canto. E daí o seu canto vai custar muito, entendeu? Que nem, por exemplo, quando eu morei no meu primeiro apartamento, foi, assim, extremamente light. Uma mesa, um colchão, entendeu? E ainda bem, porque imagina se eu tivesse comprado móveis, porque a casa seguinte que eu morei, ela já era mobiliada. E o que eu ia fazer? Entendeu? Eu ia ter que ou jogar tudo fora. Jogar fora, ou vender por um preço ridículo. Você sabe quanto custa você vender coisa usada no Canadá? O preço é assim, é para quase que dar, né? Quase que uma doação, entendeu? Ou eu teria que procurar um outro lugar que aceitasse, né, assim, que não fosse mobiliado. Entendeu? Mas que não seria bom da forma igual que eu encontrei. Lembra? Ficava meia quadra da estação de metrô. Mas já era mobiliado. Então é aquele negócio. Se você manter light no início, você tem mais flexibilidade, mobilidade, se você precisar fazer algo desse tipo. Cara, você tá falando de mobilidade. Sabe o que dá mais trabalho na hora de eu mudar? Eu já mudei várias vezes aqui. A TV. Eu sempre ligo para você para transportar a TV. Rimou, hein? Sempre ligo para você para transportar a TV. Vai ter o rap agora. Vai ter o rap. E hoje, se eu tivesse como estudante aqui, sabe o que eu compraria? Eu iria na Amazon, compraria um projetor. E a gente comprou, né? Um projetor de $100. Pessoal, na Amazon aqui do Canadá, você compra um projetor. Como que chama? Você lembra da marca, cara? Mas é fácil de pesquisar. Um mini projetor. Eu coloco no meu quarto, projeta no teto do quarto, $100. Ou seja, você precisa mudar, você coloca na malinha, um projetor assim, tamanho de uma caixa de sapato, menor que uma caixa de sapato. Mais barato que uma TV. Mais barato que uma TV, você já sai com o... Mas precisa estar escuro, né? Essa é a única... o inverno aqui. Você não vai ter problema. Não se preocupe. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. E no verão você vai querer sair, você não vai querer ficar assistindo projetor. É verdade. É verdade. E aí na lista do Gi, outra coisa que ele colocou aqui é despesas inesperadas sem reserva financeira para isso. Despesas inesperadas. Você já comentou sobre isso, aquilo que a gente comentou. Que existe uma chance de você ter uma despesa inesperada. Eu sei uma muito boa, cara. Que até arrepia, assim. Você pensar assim. Dentista aqui no Canadá. Dentista, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, eu tô indo pro Canadá, no meu caso eu vou ter a assistência pública de saúde da província, né? Só que o sistema não cobre a parte de dente. Sim. O dente você tem que pagar a parte. E às vezes um seguro que você veio do Brasil, ele vai cobrir emergência, entendeu? Então assim, precisa ficar atento a isso. Quer um outro exemplo? Fisioterapeuta, quiroprata. Eu quando tive problema nas costas no começo do ano, sabe quanto que eu gastei? $300. $300. E depois eu tive que voltar lá para fazer uma manutenção, uma cambagem, né? um balanceamento de... Mudar o pezinho. Já tinha dado de um 5 mil lado pro quilômetros. outro. Eles tiveram que mudar o pezinho no meu tênis, tal, balanceamento, deu mais 200. Ou seja, esse ano eu gastei $500 com um quiroprata. Sim.
Então isso daí é uma coisa que pode acontecer. Não, tem. Existem diversas. Você pode ir listando, eu preciso de um documento para um visto, vou precisar fazer uma tradução juramentada disso. É. Eu vou precisar trazer tal coisa do Brasil, sabe, mandar alguma coisa do Brasil, algum documento que você vai precisar, também vai ter um custo. Vai ter, Então né? sempre vai ter esses gastos extras, né? Mudança, se você for mudar de um apartamento para o outro. Né? Mudança, às vezes uma coisa que você precisa comprar, sabe? Exatamente. A outra na lista aqui é acabar a reserva financeira do Brasil. Esse era um dos meus maiores medos quando eu vim para o Canadá, porque eu vim para o Canadá com uma reserva financeira. Todo mundo que vem para cá vem com uma reserva financeira. E esse é um dos maiores medos, que é como se fosse uma ampulheta que você vê descendo a areia, assim. É. E você fala assim, eu tenho que conseguir um emprego, eu tenho que conseguir emprego, eu tenho que estender o visto. E o dinheiro vai acabando, porque você trouxe o dinheiro do Brasil. Sim. Um dinheiro suado que você trouxe do Brasil. Então esse é um dos maiores medos, é o medo da reserva financeira acabar no Brasil. E às vezes você não tá já com emprego aqui para conseguir substituir isso, né? É por isso que a gente já comentou algumas vezes, inclusive, um dos motivos que eu fiz aquele curso de freelancer na área VIP foi justamente por isso. Porque se você tem uma atividade no Brasil, que você tá fazendo um trabalho extra, ganhando uma renda extra, e você vem para cá, você pode de repente continuar com seus clientes do Brasil, e você continua trabalhando aqui para os seus clientes do Brasil, isso é uma forma de você se proteger nesse tipo de coisa. Entendeu? Sim. E agora, se você já está no Canadá, você pode continuar tendo cliente no Brasil. Sim, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante, você está com medo, a melhor coisa quando você está com medo em tudo na vida, né, é você tomar ação. Exatamente. Porque você fica com medo em casa e não fazendo nada, o medo só vai aumentando, na verdade. O desespero vai aumentando. Agora, se você tá com medo, não, eu tô aqui no Canadá já, eu sei que o meu dinheiro vai acabar, eu tô com medo. A melhor coisa que tem, sabe o que é? Vai pra rua, faz network, conhece pessoas. Não para, né? Porque eu acho que um dos pontos chaves do sucesso aqui no Canadá é a parte de network. Sim. É você conhecer, porque é sempre assim. Você tem os contatos, na área VIP né? a gente vê isso. Um brasileiro me ajudou a conseguir esse emprego, ou eu fui numa festa, a minha amiga canadense sabia de um emprego e me indicou. Ou eu fiz um trabalho voluntário, eu consegui uma referência, ou eu fiz um trabalho mesmo que seja entry level, sei lá, numa cafeteria, isso me ajudou num outro emprego. É você, né? Keep rolling? Como que fala isso? Manter, Keep rolling. manter Continua aceso rolando. essa questão do network mesmo, você conhecer pessoas, você tem um contato bom. Entendeu? Eu lembro que na época que eu tava fazendo inglês aqui, você lembra? Eu fiz trabalho voluntário na escola, voluntário mesmo. Daí fiz um outro trabalho voluntário, lembro uma professora sua que ela tinha uma empresa de pintura, alguma coisa assim, o marido tinha. E eu fiz um banner, né? Um flyer, né? Eu fiz lá na escola pra ela, eu peguei um dia e nos computadores até da própria escola, né? Eu fiz também trabalhos voluntários. Ela né? te pagou? Tal? Não. Ah, foi voluntário. Foi network, mas o que foi, e daí teve uma diretora da escola que ela estava iniciando era uma empresa sem fins lucrativos. Eles não tinham, ela para ajudar dar suporte a estudantes internacionais na parte de inglês, porque ela era a diretora da escola, né? E daí tinha que fazer um site, entendeu? Então aí eu ajudei ela nisso também. E só nisso, naquele período de 3 meses, eu tive 3 referências, sabe? Então quando eu fui procurar o meu primeiro emprego aqui no Canadá, eu já tinha 3 referências. Sabe? Assim, mesmo que tenha sido trabalho voluntário. Quer dizer, quando você está fazendo um trabalho voluntário, muitas vezes você não imagina o que isso pode render para você. Exatamente. Né? É a melhor coisa, não ficar em casa. Você chegou no Canadá, aí eu não posso trabalhar ainda. Trabalho voluntário você pode fazer. Entra no Google, vê quais são os trabalhos voluntários. Sim. E faz. Eu, quando cheguei aqui, eu fazia trabalho voluntário. Foi a melhor coisa que eu fiz. Você não fica em casa matutando e você já vai fazendo network, você vai conhecendo pessoas, você vai desenvolvendo inglês. Sim. Você precisa ficar vai se adaptando à cultura. Exatamente. Né? A única coisa que você precisa ficar atento é se aquele trabalho é voluntário mesmo. Sim. Entendeu? Ou se a pessoa não tá, ou se isso não pode caracterizar, né, uma pessoa que poderia estar te pagando. Naquele caso, era uma empresa que era assim, era uma ONG sem fins lucrativos, que todas as pessoas que ajudavam naquela empresa, eles eram voluntários. Inclusive o trabalho dela era voluntário. Então isso não caracteriza de nenhuma forma, vamos supor, na época eu estava fazendo de uma forma paga. Né? E aquele assignment que eu fiz, aquele flyer que eu fiz, foi num evento que a gente fez dentro da escola, que os alunos trabalhariam em alguns setores para ajudar criar o jornalzinho da escola, tudo, e eu fiz aquele trabalho dentro da escola. Então você tem que ficar atento a só essa questão de se isso caracteriza realmente um trabalho voluntário ou não. No site da imigração tem lá
What is volunteer work? É. Lá tem a definição. Em linhas gerais, é aquele trabalho que não substitui um trabalho pago. Sim. Então, por exemplo, eu estou fazendo trabalho voluntário de cirurgião. Não é. O cirurgião ele recebe por isso, né? Estou fazendo um trabalho voluntário A não numa seja que construção. seja para uma organização que todas as pessoas que trabalham lá são voluntárias. Voluntários, que não é o caso desse Não, exemplo. Né? Construção civil, estou fazendo um trabalho voluntário na construção civil, a imigração chega lá e fala assim, não, é trabalho voluntário. Não, você está substituindo. O seu trabalho é um trabalho que geralmente é pago. Porque daí fica aquela questão, como então a gente sabe que realmente é voluntário, você não está recebendo por baixo da mesa, né? Que chama under the table. Under the table, né? Dinheiro. Então assim, deixando claro, a gente não quer botar medo, é tranquilo aqui no Canadá, existem organizações super conhecidas. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Vancouver de forma voluntária, eu digitei Vancouver Volunteer, tinham excelentes Tem organizações. muita... Com muita opção de trabalho voluntário e é tranquilo, não é pra você ficar com medo, mas é importante esse Sim. toque aí, né? Do negócio. Agora vamos na lista aqui do nosso assinante VIP. Agora ele tá falando sobre risco de câmbio, que é o que pode dar errado. O que é risco de câmbio? Eu não consigo engatar a segunda marcha? No seu plano, Canadá. Falhar... Falhou a segunda marcha? Falhou a segunda... Lembra o Ayrton Senna que ganhou a corrida sem engatar as marchas? Sim. Isso foi um risco de câmbio. Foi um risco de câmbio. Não, né? Claro que não, né? A gente tá falando do câmbio do real pro dólar, né? Que é um risco que sempre existiu e sempre vai existir quando a gente está lidando com moedas estrangeiras, ainda mais o real, que tem Qual que é a sua previsão do real? Ele vai melhorar ou vai piorar? É aquilo que a gente... isso daí sempre aconteceu. Todo mundo, 100% das pessoas que lidam com o Plano Canadá, que entram no Plano Canadá, eles têm esse obstáculo. É a variação de câmbio. E não tem uma resposta precisa. Não tem, né? Não. Infelizmente não tem. Mas as pessoas vão fazer, vai comprando, vamos para aos poucos. Vai comprando dólar. É que nem você faz um investimento que você vai colocando vai comprando aos poucos, entendeu? Eu posso contar um segredo seu, Caio? Pode. Você já contou uma vez, mas o pessoal que segue a gente não sabe desse segredo. Você está falando, vai comprando aos poucos dólar, né? Eu também acho que tem que ir comprando aos poucos. Mas você comprava e não colocava debaixo do colchão do seu quarto. Porque é muito manjado, debaixo né? do colchão. Não é muito manjado? É muito desenho animado. É desenho isso, animado, né? Sabe como que o Caio fazia, pessoal? Vou contar, porque a nossa casa, inclusive, já foi demolida. Então, assim, não tem nenhum risco da pessoa chegar lá. Olha, eu falei da casa foi demolida, caiu minha caneta, cara. Pessoal, eu saí do Brasil em 2005... A nossa casa foi demolida recentemente, ou seja, não dá nem para eu visitar a nossa ex-casa lá. O Caio, ele abria, dentro do armário tinha um cabide de ferro, que era parafusado dentro do armário. O Caio, ele ele abria, ele tirava esse cabide de ferro, pegava os dólares que ele ia levar para o Canadá, ele enrolava e colocava dentro desse cabide, depois fechava e colocava o cabide lá. Já pensou, eles demoliram a casa e a hora que nem se abriu... pegasse fogo... ia queimar os dólares. Nem se a casa pegasse fogo. Então você ia comprando. Eu também fiz isso. Eu ia comprando sem se preocupar muito, porque a gente não tem controle sobre a parte de câmbio. Não, exatamente. Então isso daí é um risco realmente que todas as pessoas passam, né? Sim. Um outro lista que a gente já falou sobre isso, né? Mas vamos só mencionar na lista do Gi, é que não encontrar um emprego no prazo estimado. Isso daí é o maior medo. Depois do que o dinheiro acabar, o segundo maior medo é não encontrar um emprego no prazo do visto que você tem. Sim, a gente está falando das pessoas que realmente podem procurar por emprego, as pessoas que têm autorização. Para você trabalhar no Canadá, você precisa de autorização para trabalhar, né? Se você está indo fazer uma faculdade, trabalhar as 20 horas por semana, se você tem uma permissão de trabalho, ou esposo ou esposa, a gente está falando de pessoas que realmente têm permissão para trabalhar. Então, existe um medo da pessoa não encontrar um emprego no prazo que ela precisa. Assim... A realidade é raro a gente ver casos que a pessoa não conseguiu emprego. É bem raro. Basta você ver pesquisar na internet. Basta você pesquisar, a gente vê a gente tem aí diversos assinantes VIP passando por essa situação. Centenas. A gente tem mais de 11 mil clientes, a gente já faz isso há 15 anos. Quantas pessoas já estão usando o app? Quase 800 pessoas já estão dentro do app. Sendo que centenas já estão aqui no Canadá, Sim, né? tem Fazendo muita gente faculdade, já no Canadá. trabalhando ou que já emigraram. Né? Então, a gente já viu assim, centenas de histórias. E a verdade é que é raro você encontrar um caso onde a pessoa fala assim, eu não consegui nada de emprego. Mas tem alguns casos. Tem alguns Sabe qual é o casos. problema dos casos que a pessoa que não consegue conseguir um emprego? Que uma vez a gente gravou um vídeo falando que são 3 degraus. O emprego mais simples, que você pega logo de início, é um segundo emprego e um terceiro emprego.
O terceiro emprego já seria um emprego já próximo do que você quer ou mesmo o emprego que você quer. Tem muitas pessoas que querem pular os degraus, sabe? Subir a escada correndo, que você Sim. pula 2 degraus. Então a pessoa ela já quer chegar aqui, já quer conseguir o emprego que ela deseja no final. E a verdade é que a gente vê que, salvo raras exceções, a gente vê que a trajetória dos brasileiros no Canadá implica nas primeiras semanas, a gente gravou até um vídeo recentemente sobre isso, nas primeiras semanas ou meses, você ir pegando o emprego que aparecer já. Para Sim. você ir fazendo um network, referência, já né? tendo referência. Porque no Brasil, se eu consigo um emprego, por exemplo, eu trabalhava em locadora de vídeo, nem existe mais, vamos supor, numa livraria. A chance de eu ter que trabalhar no mesmo posto por 10 anos é muito grande. Aqui no Canadá, você começa trabalhando num posto desse, assim, numa cafeteria, a chance de você daqui a poucos meses estar em outro emprego é altíssima. Sim. E é uma dinâmica diferente do Brasil, né? Então as pessoas precisam ficar atentas a isso, né? Assim, tem como você pular esses degraus? Tem profissão que é mais fácil de você pular? Vamos por pessoal de TI, é mais fácil você ir direto para algo mais relacionado a TI? Sim, tem. Entendeu? Eu tava, né, era da área de TI, eu passei, fui praticamente direto para o emprego mesma coisa que eu tinha no Brasil. Entendeu? Tem como fazer isso? Tem. Mesmo outras áreas? Também tem. Só que isso vai depender muito da sua preparação também. Porque Inglês, as claro. pessoas, às vezes, elas colocam. Parece que o Canadá tem que. O fato do Canadá, né, ter bastante emprego, né, um país, né, rico e tal, a pessoa espera que o emprego vai aparecer na frente dela. E não é verdade. Então é aquele negócio, se você pode pular o degrau 1, o degrau 2, pode, só que vai depender de você, o esforço vai depender de você. Você está preparado? Você está Inglês, preparada? né, a parte O do seu inglês. inglês está bom? O seu inglês está suficiente para você ir numa entrevista de emprego e competir com 10, 15 outras pessoas? Tá para fazer uma entrevista via telefone? Você tem o seu, né, o resumê, a sua cover letter preparado, sua rede social da forma ideal, porque as empresas, todas elas checam a rede social na hora de contratar. Não tem nenhuma foto que possa entregar você em alguma coisa, sabe? As pessoas às vezes deixam isso de lado, mas a verdade é essa, as empresas checam a rede social. Sim. Então, negócio, você tá fazendo tudo focado nesse seu primeiro emprego? Você tá realmente jogando o jogo sério? Porque não adianta nada você chegar aqui, você fala assim, não, eu procurei, faz 3, 4 meses que eu tô procurando, aí você vai ver, a pessoa não tá fazendo muito. Ela só tem lá um currículo, sabe, e que ela fica mandando, sabe, por e-mail. Então, assim, não tem nem como reclamar. Sim. Sabe? Então é aquele negócio, se você quer realmente entrar rápido, se você quiser pular, você tem que estar jogando esse jogo sério. Você tem que estar dando o seu melhor. Sim. E levando tudo a sério. Você está falando de inglês, né? Domínio de inglês. Sabe uma coisa que é um curso que... Vou dar uma dica. Para quem é professor de inglês, eu tenho uma ideia de um curso de inglês, cara. Qual? Para ajudar a arrumar emprego, ajudar a se manter no emprego e conseguir outro emprego. Small talking. Você aprender... Até hoje eu não sei fazer isso. Você fazer small talking em inglês. Sabe aquele bate-papo no cafezinho da empresa? Sim, Ou você é convidado para um evento que as pessoas estão tomando um drink, um café, e você faz aquele toque rápido aqui, aí você vai ali, conversa com outro, sabe o cara entrega o cartão dele, etc. Esse small talk é a coisa mais difícil que tem. Mesmo você falando inglês. Sim. E isso daí abre muitas portas. Você saber fazer essa conversa, esse small talk. Como que seria em português small talk? A conversa é um bate-papo. De elevador? É a conversa de elevador. É aquele bate-papo que parece despretensioso, mas é aquele bate-papo social que a pessoa tá te avaliando. A pessoa tá vendo como que você é. E eu acho que o importante disso é você saber o que falar e o que não falar. Porque aí existe uma diferença cultural. Entendeu? A gente já... Onde que a gente tava uma vez? Nossa, como eu queria lembrar disso. A gente tava em algum lugar em Downtown. E tinha um brasileiro conversando com um canadense. E a pessoa tava falando de política. Sabe? E era assim, era época de eleição. Eleição no Brasil. O negócio foi assim, sabe? O meu estômago tava girando. Sabe quando você fala assim, cara... O canadense não tá... O canadense... Não... E outra, cara, o que acontece no Brasil é totalmente diferente do que acontece aqui. Entendeu? Direita, esquerda, não sei o que, é diferente. As pessoas aqui também não têm esse interesse. A gente passou essa semana por eleições. Não aconteceu Todas nada. as pessoas que eu conversei Ninguém aqui, todos falou os sobre amigos, política, né? a gente, em nenhum momento você conversa sobre política, não é aquele negócio. E eu lembro que ano passado... Mas a gente não culpa os brasileiros, que foi difícil, né? Tá sendo muito difícil para os brasileiros foi no difícil, Brasil, né? Mas eu lembro da cara do canadense, sabe quando a pessoa ela tenta puxar um outro assunto? Mais leve, né? Tentar puxar um assunto mais leve. Tentar né? puxar um assunto mais leve, não com, sabe, todo aquele papo pesado. E você vê que o canadense, ele começou a meio que ignorar, sabe? Tipo, ele queria sair dessa conversa. Ele queria sair.
entendeu? Então você acha boa a ideia, cara, do small talk, o curso de small talk? Aprenda a fazer Eu small acho talk. boa. Você saber conversar, saber Saber. sabe, o tipo de assunto, até onde você vai, o que você deve comentar, o que você não deve comentar, sabe? Você encosta na pessoa ou não, até que Eu ponto, continuo sabe? encostando, tá errado já isso. Eu Ah, continuo não, batendo. Teve um dia, eu não sei eu não sei onde eu tava, pessoal, esses dias, quando eu vi, eu falei, putz, eu dei um tapa nas costas do cara. É coisa de latino Não, isso, mas né? aí que tá. Às vezes a pessoa fala assim, não, isso jamais no Canadá você pode fazer isso, não. Depende da situação, Já né? tem canadense que vem, não sei o que e tal. Sabe, tudo vai de você saber, o que eles chamam em inglês, read the Read the situation, leia a situação, avalie a situação. você né? avaliar a situação. Você sabe, tá aware, você tá assim, ciente do que tá acontecendo. Dançar entendeu? conforme a música. Você dançar conforme a música e você ficar, sabe, atento a esse tipo de coisa. Você é novo no país, você vem de um background, né, latino, que a gente chama, né, aqui, né, brasileiro. Você tem, a gente tem, outro, né, é diferente um pouco. É engraçado, Entendeu? tenho cidadania canadense, mas eu continuo achando que eu sou um latino, sabe? Passito, dá um passito. Sim, é. Eu continuo achando, eu me sinto um latino. Mas ainda. sabe, acho que até algo que eu queria comentar. Quanto mais você se adapta aqui, e conforme você vai tendo amigos canadenses, que nem, bom, semana passada a gente foi na casa dos amigos canadenses aqui. Mesmo, parecia que eu tava na casa dos amigos no Brasil. Você já acostumou, Entendeu? né? Você começa a ver que a partir do momento que você é próximo da pessoa, é tão próximo quanto um amigo que você tinha no Brasil. Agora, quando você não conhece a pessoa, a barreira é maior aqui no A Canadá. barreira é maior. Existe Entendeu? uma separação maior. Né? Sim. Tem coisas que você não pode falar quando você não conhece a pessoa. Né? Mas a partir do momento que você começa a desenvolver essas amizades, você começa a realmente ver que as pessoas elas são muito mais parecidas, entendeu? Sabe? Na hora de dar tchau, dar um abraço, não sei o que, é normal, entendeu? Sabe? Então, assim... Você está falando de adaptação, Caio. O Gi colocou mais aqui dois dicas de adaptação. O primeiro é adaptação ao ambiente de escola. O que pode dar errado? Para as crianças, né? Para os meus filhos. Eu vim com... casal que vem com filho para o Canadá. Eu tenho medo que as crianças não se adaptem à escola. Não consiga acompanhar o inglês, não consiga acompanhar a matéria e não consiga fazer amizade com as outras crianças. Não é o que acontece, né? Normalmente. Existe aquela criança que às vezes o fato dela não saber nada de inglês, ela vai para uma pré-escola, ela vai no primeiro dia de aula, nos primeiros dias, às vezes nas primeiras semanas, ela fica meio assim, não sei o que, porque ela não consegue se comunicar. A gente já viu casos, entendeu? Mas a criança, ela aprende muito rápido. E a criança tem muito essa questão de brincadeira. Ela pode brincar com uma outra criança sem precisar se comunicar, né? É verdade, Esse que é o ponto. Então ela vai se integrando. Então, sabe, a criança ela tem uma adaptação mais rápida Do que os pais. do que os pais. Isso até refletiu numa pesquisa que a gente fez com casais com filhos aqui no Canadá, no nosso assinantes da VIP. A gente fez uma pesquisa com dezenas de casais e eles disseram isso. Foram mais de 200 pessoas envolvidas na pesquisa. Né? Os filhos se adaptam mais fácil que os pais. Os filhos se adaptaram mais rápido do que os pais. Em pouco, os pontos onde os filhos tiveram uma adaptação, às vezes, com uma dificuldade maior, foi quando era adolescente. A partir de 10, 11 anos, se a pessoa... Aí, mais difícil. Você vê que foi esses casos que a gente sentiu que foi mais difícil. Sim. Entendeu? E aí, no adaptação também inclui o clima, adaptação ao clima. Tem muito pai preocupado que os filhos não vão se adaptar ao frio também, né? E tem pai preocupado que eu não vou me adaptar ao clima do Canadá. Sim. O que você tem? Qual que é a luz no fim do túnel, cara? Não, você está no spotlight. Qual é a luz no fim do túnel que você dá para uma pessoa que está preocupada com o clima, que pode dar errado? Assim, eu não aguentei o clima do Canadá, eu voltei pro Brasil. Isso a gente não viu, entendeu? Não vi nenhum caso que é desse tipo assim, não. Eu não me adaptei ao frio, sabe? A gente não... Em geral, assim, sinceramente, em geral, o que a gente vê, encontrando os brasileiros aqui, as pessoas já estão aqui há muito tempo, as pessoas se adaptam ao frio. Não significa que você vai amar o frio, você vai passar a gostar do inverno chuvoso de Vancouver? Não, você não precisa necessariamente gostar do inverno, entendeu? Mas vai entrar na sua rotina, vai entrar no seu estilo de vida. As crianças vão se adaptar fácil, entendeu? Com isso. Ainda mais quando tem neve, né? As crianças vão se adaptar de forma fácil. Mas o clima é algo que a gente viu que, assim, as pessoas elas se adaptam. Não é bom, a maior parte das pessoas que vêm pro Canadá, dos brasileiros que vêm pro Canadá, eles vão pra onde? Pra Toronto. Que é um inverno muito mais rigoroso do que aqui em Vancouver. Do que aqui, né? Então, se essa fosse a maior preocupação, a maioria das pessoas viriam pra Vancouver, ou Vitória, né? Pra ilha de Vancouver.
que é o melhor clima do Canadá. Sim, Mas não, as pessoas vão pra Toronto. Toronto tem um clima, assim, o inverno é bem mais rigoroso do que aqui. Entendeu? Então só por aí você já vê, a maioria vai pra lá, ou pro interior de Ontário. Então só por aí você já vê que não é tanto uma preocupação assim. Mas dentro do clima tem um detalhe, cara. A falta de luz. Que às vezes a pessoa. Porque dentro de casa, a gente não, aqui no Canadá, dentro de um ambiente, você não sente frio. Então o frio não é um problema aqui dentro de casa, mas às vezes a falta de luz é um problema. Então é o que a gente sempre comenta, né? Compra aquelas luzes de LED, Sim, né? Enche de luz sua casa. A conta de luz aqui é muito mais barata que no Brasil. Sim. Dá pra... Ou vem aqui no estúdio da casa do Caio, que ele tem aqui 7, 11, 8. 7, não sei quantos aqui. Pra você é muito fácil falar do frio, porque você vem aqui, você liga as luzes e Põe um bronzeador. põe um bronzeador e fica tomando suco de laranja aqui, pô. E esse negócio da iluminação, da luz, é legal, porque você vê que o que a gente vê às vezes, recentemente, eu vi um depoimento e eu conversei com uma pessoa que morava em Vancouver e a pessoa se mudou para Alberta. E a pessoa falou assim, eu sou muito mais -10 com sol em Alberta do que 0 grau ou 5 graus em Vancouver com a chuva. Por quê? Da luminosidade. Porque Alberta, na cidade que a pessoa tava, né? Era entre Calgary e o sul de Lethbridge. A pessoa falou, raramente chove no inverno. Chove lá. Então você tem aquela neve que às vezes, né, você vê no Instagram, fotos, não sei o quê. Mas, né, assim, a maior parte do inverno é sol de manhã até a noite. À noite, assim, até 4 horas da tarde. Mas, às vezes a pessoa prefere... Por quê? Da luminosidade. Então, às vezes, o que afeta mais a pessoa não é a temperatura, mas é a luminosidade. A luminosidade. Então fica atento. Aqui no Canadá tem muita luz que você pode comprar. Essas LED. Aqui eu tô vendo uma aqui no estúdio, que é um rolo que você abriu, ele vem As com pessoas adesivo, que estão vendo por aquela câmera acho que conseguem ver lá ver. em cima. É um adesivo que o Caio grudou, eu tenho na minha casa de ponta a ponta. Aqui também vai do E outro lado. Os nossos pais também têm. Então isso daí substitui uma luz branca, muito mais agradável que aquela luz de lâmpada não dá aqui no inverno, né, cara? Não dá, parece que você voltou na era medieval, né? Lembra, né? Não dá, no inverno aquela lampadinha não dá. Lembra que o nosso tio, né? Ele veio nos visitar aqui nesse verão, né? E daí um dia à noite ele falou assim, uma das coisas que mais assim chocou, que realmente me estranhou aqui, vamos supor, em termos da sua casa, não sei o quê, é a quantidade de luz que vocês têm. Luz acesa. Luz acesa. Porque você vai no banheiro, é aquela faixa de 10 lâmpadas. Você vai lá embaixo na cozinha, assim, são 6 lâmpadas, sabe? A privada sua tem luz assim, que nem carro tunado. Assim, eu queria colocar uma privada tunada. A hora que você aperta a descarga, dá um som maior. Dá um ronco. Dá um ronco. Mas porque... Privada tuning. Privada uma outra dica, ó. Segunda dica boa que a gente deu. Privada tuning, segunda dica. Foi isso que ele percebeu, foi que é a quantidade de luz que a gente tem. Porque você tem um inverno, né? Pouca luz, então dentro de casa fica agradável, entendeu? E também a conta de luz aqui é muito mais barata do que no Brasil. Se você tivesse a mesma quantidade de luz aqui no Brasil, a sua conta de luz seria um absurdo. Você tem que arrumar um emprego para pagar a conta de luz, né? Um emprego extra, né? Tem que fazer bolo, vender pros vizinhos. Preciso pagar a luz, né? A conta de luz. Né? Agora vamos falar sobre, que está na lista do nosso assinante, o que pode dar errado também no Canadá? Riscos políticos e burocráticos. Aí vamos para os riscos políticos e burocráticos. Vamos. Primeiro governo canadense pode alterar as regras da imigração. Isso daí vai acontecer. Vai, sempre. É que nem chover em Vancouver. É muito fácil trabalhar na previsão do tempo de Vancouver. É só você falar que vai chover amanhã. Ah, sim, Fechou um pouco, você fala, existe 55% de chuva amanhã. É muito fácil trabalhar na previsão do tempo aqui de Vancouver. Acho que eu vou mandar meu currículo lá. Eu já acostumei, eu já consigo chutar. Sim, eu já consigo chutar aqui. Quando bate o vento, você sabe se o tempo vai fechar, se vai chover muito, se vai chover pouco, né? E a imigração canadense é a mesma coisa. A imigração canadense, se você pegar dos últimos 3 anos, mudou tudo. Os últimos 5 anos? Mudou tudo. Os últimos 10 anos mudou. Então é dinâmica. A imigração é dinâmica. Porque a economia é dinâmica. Entendeu? Porque não é uma questão. Às vezes a pessoa fala assim, não, a imigração está se mudando, o governo sempre muda as regras. Não. É a imigração econômica. O nome dela é imigração econômica. De todos esses programas de imigração que você ouve hoje em dia, provincial, express, tudo, é imigração econômica. Se é uma imigração econômica, ela é baseada na economia. Entendeu? Ele é baseado nas demandas que tem de emprego. Vamos supor, a imigração provincial é uma imigração econômica. O projeto piloto de TI é uma imigração econômica. Entendeu? Sim. Então, assim... Econômica de economia.
Sabe por quê? Porque o nosso amigo Flávio achava que econômica é classe econômica. Aí tem imigração executiva e tem imigração primeira classe. Primeira classe. E não é, Flávio, não é. Não. Imigração econômica está ligada à economia. É economia. Porque o Flávio, ele curte viajar. Curte, eu gosto. Que nem você pega programas do Atlântico, programa piloto, por quê? Porque é para ajudar a economia das províncias, entendeu? Tem gente que acha que programa de imigração, ou vamos por esses programas pilotos, é para tentar identificar a necessidade, sabe? Não, a necessidade já foi identificada. O programa piloto com estudos, pesquisas. Com estudo, né? pesquisa. Um programa piloto de imigração, ele visa saber se essas atitudes, essas ações, elas vão resolver esse o problema. Detectado já. Exatamente. Por isso que chama piloto, porque eles não sabem se a forma com que eles vão fazer vai resolver o problema já detectado em pesquisas, estudos, né, avaliações do próprio governo. Outro dia, a gente ficou um tempão debatendo esse programa do Atlântico Piloto, né, o porquê que é um programa federal e ele não é um programa provincial. Né, a gente debateu vários pontos. Né, a gente considerou as questões políticas, se também não é assim por, né, simplesmente... O governo federal querendo... fala assim, a gente está incentivando a imigração. Se funcionar depois, ele vai ter 4 províncias que ele vai poder falar assim, você tá vendo? A gente ajudou a economia dessas 4 províncias, então praticamente votos, né? Mas também pode ser algo em termos de budget, de orçamento. Que essas províncias não têm orçamento suficiente para fazer todos esses testes, essas alterações, divulgação, e o governo federal fala assim, vamos fazer um piloto, então a gente toma conta desse piloto, né, em termos de budget, né, de orçamento, a gente ajuda e a partir daquilo, talvez no futuro vocês possam implementar isso como um programa provincial, o que provavelmente é o que vai acontecer. Quem sabe no futuro o programa do Atlântico Piloto Federal, o que a gente tem hoje em dia, ele vai se dissolver entre os programas provinciais que já existem. O governo federal vai deixar as províncias fazerem, porque já fazerem tudo, né? Exatamente. Então assim, a imigração, ela... Eu sou a favor disso, eu acho que quanto mais deixar para a província é melhor. Sim, quanto mais local a imigração... é melhor. Exatamente. Mais fácil de selecionar, saber o que precisa cada região. Exatamente. Vamos supor, o programa rural das 11 cidades. É mais fácil. É uma boa ideia, né? É uma boa ideia. E é mais fácil para o governo federal implementar isso. Falar assim, são essas 11, é um programa federal com essas 11 cidades. Porque imagina se deixar isso na mão da cidade. A cidade não tem a infraestrutura para isso. Sim. Funcionários, tudo. Não, então o federal toma conta, daí a partir depois a cidade pode decidir, a província, né, daquela cidade pode decidir. Pode, se dá certo, né? Se der certo, né? Que nem a migração por Morden, por exemplo, que a cidade que tem já, inclusive tem uma conta no Instagram que eu sempre sigo eles, que é algo regional, não é nem provincial. Caio, a próxima coisa, aspecto que pode dar errado, daria 10 podcasts. Eu não sei, a gente só vai passar por isso. Não ter a pontuação suficiente, algo que pode dar errado o Plano Canadá. Na verdade, o Plano Canadá começa dando errado, porque a gente sabe como que é a trajetória das pessoas que estão imigrando para o Canadá. A gente tem centenas de casos de sucesso dentro da área VIP, registradas, catalogadas, né? E a gente vê que, de início, geralmente a pessoa não tem pontuação. Não. Então a gente já começa dando errado no Plano Canadá, porque você geralmente não tem a pontuação. Você vai ter que correr atrás da pontuação. Agora, correr atrás da pontuação, dá pra gente gravar aí um workshop isso daí inteiro, né? é uma masterclass, né? Que nem sobre a gente isso, fez, né? Inclusive, a masterclass que a gente vai gravar, inclusive agora, para esse final do mês de novembro, vai ser também isso. A gente vai abordar esse tópico. Sobre isso, é algo né? mais extenso, porque existem diversas alternativas, diversas opções, né? A gente está falando de uma imigração para o Canadá, onde envolve diversos programas de imigração, diversas cidades, diversos perfis da pessoa, né? Então, assim, isso é algo realmente que você inicia o Plano Canadá. A maioria das pessoas que iniciam o Canadá, que estão no Plano Canadá, que estão assistindo a gente aqui no podcast, essas pessoas não têm a pontuação atual. Sim. Entendeu? Sim. Então, isso daí eu acho que é um assunto Agora, mais longo. Né? Para terminar o podcast, a gente tem um bônus track. Sabe quando você compra o CD, vem as 10 faixas e uma faixa extra? Sim. Então vamos para as faixas extras. A Mayara, a nossa assinante da Área VIP, falou assim, uma outra coisa que pode dar errado é riscos humanos, pode colocar emergências familiares. Vamos supor, alguém fica doente no Brasil e eu tenho que cuidar dessa pessoa. A gente já passou por isso. Sim. O nosso pai ficou doente no Brasil e a gente não sabia se a gente voltava para o Brasil e depois via o que ia fazer ou esperava ele se recuperar e aí ele viria para o Canadá.
Isso está registrado no nosso documentário 12 Passos para o Canadá, que nada mais é do que uma grande homenagem aos nossos pais, às pessoas que nos influenciaram, que nos apoiaram no Plano Canadá. Hoje não existiria esse podcast, não existiria os Irmãos Prezer, a maior rede social em português que fala sobre o Canadá, se não fosse o sacrifício dos nossos pais, se não fosse a inspiração dos nossos tios, de mostrar pra gente que existia além da montanha. Eu lembro quando eu era criança, eu li uma historinha na escola que era o burrinho alpinista. O burrinho alpinista era o burrinho que ele achava que só tinha aquela montanha que ele estava vendo. A gente era o burrinho. O burrinho, essa é a verdade. E o burrinho alpinista subiu a montanha. E o livro inteiro é ele pensando o que eu vou encontrar do outro lado da montanha. E aí o final... Eu vou dar spoiler do burrinho. Pode dar spoiler? Pode. Acho que o pessoal não vai ficar bravo, Não, né? não. Ninguém vai querer comprar na Amazon um burrinho alpinista, né? O burrinho chega no topo da montanha, sabe qual para surpresa dele? Centenas de outras montanhas. E eu acho que os nossos tios nos levaram para o topo da montanha e nos mostraram que a vida, né, a nossa vida poderia ter uma amplitude muito maior. E os nossos pais também, os nossos pais nos apoiaram. E a gente fez o 12 Passos Canadá para isso. E a gente incluiu gratuitamente na área VIP, porque a gente quer compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Então, a Mayara estava falando sobre emergências familiares, a gente comentou muito sobre isso. Nos 12 Eu Passos lembro pro quando Canadá. o nosso pai entrou em cirurgia, era o dia que eu dava aula, então eu cheguei pro diretor e eu falei assim, não, eu vou dar aula, né, tudo bem, mas eu só preciso sair no break pra, né, eu preciso ligar pro minha mãe, né, eu preciso ver como é que tá, e é tenso, porque você não sabe se, né, o que vai acontecer, então assim, tem imprevistos assim que podem acontecer, né? A Regina, nossa, também outra querida assinante da área VIP, falou assim, ó, nos meus 4 anos de Canadá, o que eu mais vi são pessoas sofrendo com a saudade do Brasil. Saudade das pessoas, principalmente. ó. Provavelmente, saudades das Daí pessoas. não tem o que fazer, né? Daí você pode incluir, vamos supor, o clima, sabe? A pessoa ter a saudade, sabe, de ir pra praia, não sei o quê, mas... tem casos nessa questão de saudade que... Eu não sei, porque quando a gente pensa em adaptação no Canadá, a gente falou isso aqui, num podcast, acho que se bobear foi no podcast passado que a gente comentou sobre isso, de você procurar você dar um embrace, qual que era o termo que a gente usou? Você realmente abraçar a ideia de que você está no Canadá, você abraçar a ideia da rotina de vida aqui, sabe, de tudo aqui, você não tentar ficar substituindo coisas. Entendeu? É que nem... até um exemplo que eu vou dar, vamos por essa parte de alimentação. Eu não como muita carne, mas assim, não sou vegano. Mas uma das coisas que sempre quando eu vou comprar o tipo de comida, sabe uma coisa que eu não gosto? É quando você vai, vamos supor, numa prateleira vegana e tem assim, salsicha, sabe? É bife mas você vai ver, não é só imitação. É imitação, né? Pra você tentar, sabe, dar um trick no seu cérebro, sabe? Ele tá tentando... você não vai mais comer carne, você não vai querer comer esse ingrediente, mas eu vou substituir com uma coisa que vai ser parecida. Eu nunca gostei disso. Ao invés de você realmente... Você fala curte assim, comer grama mesmo, né? você tentar fazer, sabe, receitas, sabe, excelentes, maravilhosas que dá pra você fazer. Com os ingredientes. Com gosto, com os ingredientes. E você não precisa de chamar de carne vegana, sabe? Você não precisa de chamar, sabe, não, churrasco, não. Costela churrasco de é uma porco coisa. vegano. Costela de porco vegano. Entendeu? Sabe? Picanha vegana? Se tiver, eu como. Eu quero ser enganado, cara. Esse tipo de Tem coisa. picanha vegana? Eu vou comer, pode me enganar, não tem problema nenhum. Sabe, você procurar, sabe, você dá um trick no seu cérebro. E às vezes as pessoas tentam falar assim, não, embrace o Canadá. Sabe, o estilo de vida aqui, sabe, o inverno, as estações, sabe, o idioma, sabe, a cultura. Você tentar realmente se colocar no Canadá como um canadense. Sim. Sabe? Eu acho que isso faz parte dessa adaptação, o sucesso da adaptação. Você ter, sabe, não ficar se vitimizando toda hora. Não, porque eu sou imigrante. Eu fui numa entrevista de emprego e eu não fui contratado, é porque eu acho que eu sou imigrante. Não, você não parou pra pensar que talvez tinha uma pessoa que era mais competente do que você? Sim. Você não parou pra pensar que aquela pessoa ela foi melhor na entrevista do que você? Entendeu? Então é você realmente...
Sem mimimi. Sem mimimi, Você fez no um Plano discurso Canadá. anti-mimimi. Um discurso Anti-mimimi. 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 Entendeu? E não ficar tentando, sabe, substituir, compensar e sempre ficar pensando, não, vê o que tem de bom. Você tá nos melhores países do mundo pra se ver. O Canadá é um dos países assim com melhor qualidade de vida do mundo e não Se é à aqui toa. tá ruim, então onde vai estar bom? É. Esse é o ponto, né, cara? É. Vamos terminar esse podcast nesse seu discurso anti-mimimi, cara? Acho que tá. Vamos terminar de forma. Nesse ponto, né? Sim. E antes de terminar, a gente gostaria de. Ó, tem gente que tá assistindo o podcast e não se inscreveu no nosso canal, cara. Que absurdo. Olha, eu tô vendo daqui, ó. Absurdo eu consigo isso. ver a pessoa nos assistindo agora. Eu tô conseguindo ver daqui, ó, cara. Você consegue ver também? Verdade, Aquelas pessoas, elas não assinaram o nosso Vai, canal. perde ponto no Express Entry. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal, que assistiram, porque afinal, mesmo sem se inscrever, tá dando view, né? Sim. Até quem dá dislike tá ajudando a gente, porque tá dando view. E a nossa audiência hoje tá fantástica, Sim, né? Então a gente gostaria de agradecer. Pode continuar assistindo aí, pode continuar dando dislike também, continua, like, continua. porque a nossa audiência tá bombando. Pum, 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 pum. Eu vou fazer uma música. Vai ainda. fazer uma música. Vou fazer. Beleza. Então até o próximo domingo? Não, próxima terça-feira, né? Tem vídeo na terça. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.